As 8 origens diferentes do Godzilla. Sua estreia foi em 1954, quando o Japão passava por um difícil período pós-guerra, enfrentando uma significativa falta de recursos financeiros. Eis então que um produtor chamado Tomoyuki Tanaka queria fazer um filme de monstros, ou melhor, kaiju. Tanaka procurou a Toho Studios e, em parceria com mais alguns colaboradores, foi criado então o Gojira, cujo nome era uma mistura de gorila e Kujira, que é a baleia em japonês. Nos filmes, Gojira era retratado como uma gigantesca e assustadora criatura pré-histórica que sofreu mutação devido à radiação atômica, sendo esta uma explicação para seu enorme tamanho e poderes estranhos. O monstro também era uma representação do medo de muitos japoneses de um novo ataque nuclear, como o de Hiroshima e Nagasaki. A história do filme nos mostra que Godzilla é um réptil pré-histórico gigantesco e que conseguiu sobreviver à extinção dos dinossauros. Ele passou dormindo por milhares de anos no fundo do oceano. O lagartão acaba sendo despertado do seu longo sono após os testes americanos com a bomba nuclear. E assim, a fera vai até a superfície, onde começa a tocar o terror. Quando despertado, Godzilla acaba atacando diversos navios pelas redondezas até chegar ao Japão. E lá, a população entra em pânico ao vê-lo, o chamando de monstro que veio do fundo do mar para se alimentar da humanidade. As forças militares japonesas atacam o monstro usando todo o seu poderio bélico, com mísseis, tiros, ataques elétricos e também usando todo o equipamento necessário, com tanques, navios de guerra, caças e várias outras coisas. Entretanto, esses ataques foram em vão, não conseguindo parar o Godzilla, e o deixando com mais raiva ainda, chegando até o Japão e dizimando a capital Tóquio. No fim da história, alguns cientistas acabam encontrando o Godzilla descansando no fundo do mar após uma destruição imensa no Japão, e usando uma nova arma de destruição em massa, que era o destruidor de oxigênio. O cientista Serizawa se sacrifica para ativar o dispositivo e matar o monstro de uma vez por todas. Essa versão do Godzilla é extremamente resistente, aguentando tranquilamente tiros e bombardeios potentes, além de sobreviver aos vários testes com as bombas de hidrogênio. Ele também possui o bafo atômico, que é capaz de dizimar cidades inteiras, e uma cauda imensa, a qual ele utiliza para ataque e defesa, além de unhas e dentes afiados e destrutivos. Com a suposta morte do Godzilla no final do filme, devido à arma destruidor de oxigênio, os cientistas afirmam que se os testes nucleares não pararem, mais monstros como Godzilla despertarão e aparecerão na superfície. Uma clara referência aí aos ataques sofridos na vida real. A próxima origem nós vimos no filme Godzilla vs Rei Ghidorah, de 1991. Vários anos mais tarde, fomos apresentados a esse filme aí, que conta e reconta a origem de Godzilla. Fica estabelecido que alguns cientistas descobriram dinossauros em pontos específicos do globo, e alguns foram vistos ainda no passado. Assim, uma grande pesquisa começa a tomar forma. Após um tempo, eles descobrem que há muitos anos atrás, um desses dinossauros, que estava em lagos, foi exposto à radiação dos testes das bombas atômicas, tornando-se maior e muito mais perigoso, e assim sendo chamado de Godzilla, o mesmo que havia sido morto no passado. Ao mesmo tempo que isso acontece, um OVNI é visto pairando próximo ao local onde Godzilla estava no mar, e uma grande mobilização militar acontece naquele local, com uma mulher tendo ligações psíquicas de algum modo com tudo aquilo. A tripulação da nave desconhecida é revelada como os Futurianos. Eles afirmam que viajaram no tempo, no passado, para avisar aos humanos sobre os novos ataques de Godzilla. Sim, Godzilla de algum modo reviveu no fundo do mar após sua suposta morte e havia atacado algumas usinas nucleares no Japão, tornando o lugar inóspito. A solução tomada por todos ali seria usar a nave para viajar no tempo e impedir que o tal dinossauro fosse exposto à radiação da bomba atômica, e assim nunca se tornasse o Godzilla que conhecemos. No entanto, os Futurianos estavam mentindo a respeito da destruição do Japão, apenas para voltar a 1944 e ajudar na criação de outro monstro, o Rei Ghidorah. Após garantir que Godzilla se formasse no passado, tudo estava pronto para Ghidorah aparecer e tomar conta de tudo no presente, começando um rastro de destruição. O governo japonês então decide recriar Godzilla em 1992 para que ele enfrentasse e matasse o Rei Ghidorah.
Após algumas pesquisas, cientistas descobrem que nesse paradoxo temporal, criado pelos Futurianos, um segundo Godzilla acabou sendo criado sem querer, e as ações dos Futurianos também ficam claras. Eles fazem parte de uma liga que quer evitar a dominação e a evolução dos japoneses no futuro. Por isso, a criação do tal Ghidorah para exterminar o país. No fim, Godzilla sente a presença de Ghidorah e eventualmente eles partem para a briga. Os Futurianos tentam ajudar Ghidorah a bater o lagartão, usando tecnologia do futuro para dar um up aí no bichão, né? Criando o Mecha Ghidorah. Mas isso não é páreo para o bafo atômico de Godzilla, que vence o monstro de 3 cabeças, encerrando assim o reinado de terror, e dessa vez ajudando o povo japonês. Agora falaremos a respeito do filme americano, que foi aí bem criticado, né, de 1998. Aqui, a origem do Godzilla mostra que ele é um réptil alterado ainda quando estava no ovo, com testes da bomba atômica em 1968 na Polinésia Francesa. E assim, aos poucos, ele foi ficando cada vez maior e mais poderoso. O animal começa a causar alvoroço na América Central e também no Japão, e começa a causar uma certa preocupação na comunidade internacional. Godzilla então aparece em Nova York, causando um estrago gigantesco e forçando o governo americano a revidar com um armamento pesado, levando a uma frenesi de pânico e desespero aos cidadãos. Nessa versão, Godzilla consegue colocar ovos autofecundados por vários cantos na cidade, a fim de começar uma grande ninhada e que causaria a eventual extinção da humanidade. Logo, os ovos começam a chocar e vários mini-Godzillas tomam conta dos lugares. O protagonista do filme, junto com alguns amigos, consegue levar a todos os filhotes para um lugar específico, usando peixes aí como isca. E uma vez lá, 2 jatos bombardeiam o local, matando todos os filhotes. Godzilla, que até então havia se escondido no mar, retorna à cidade e fica furioso ao ver toda a sua prole exterminada, e assim começa a correr atrás dos responsáveis, deixando um rastro de destruição por onde passa. No fim, Godzilla acaba se enrolando em alguns cabos e o exército dá conta do animal, o matando de uma vez por todas. Em uma pequena cena, entretanto, vemos que um ovo ainda conseguiu sair por inteiro da ninhada, e um pequeno Godzilla sai dele, deixando uma ponta aí para uma continuação que nunca veio a acontecer. Essa versão do monstro é bem diferente do que a gente estava acostumados a ver, né? Colocando ovos, tendo um visual mais de T-Rex, né? Do que o habitual monstrão desengonçado, e não possuindo o seu bafo atômico característico. Além disso, ele consegue mudar e baixar a temperatura do seu corpo para evitar ser atingido por mísseis de calor. Agora temos um filme que ignora por completo todos os filmes lançados até então, com exceção do original de 1954, ou seja, é uma linha temporal diferente. Nessa linha temporal, Godzilla realmente morreu com o ataque do destruidor de oxigênio lá no fundo do mar, mas com o passar de 50 anos, seu corpo acabou sendo restaurado de alguma maneira por espíritos vingativos dos mortos da Segunda Guerra Mundial. Estranho, né? Calma que piora. O filme chamado Godzilla, Mothra e Ghidorah, o Ataque Total de Monstros, de 2001, traz uma história mais mágica e espiritual, fugindo da parte científica de antes. Aqui, Godzilla é uma espécie de encarnação de um deus maligno que só pensa em vingança contra a humanidade, trazendo um monstro mais assustador e zumbificado, além de medonhos olhos brancos. Aqui, o Godzilla é malvadão, cara, e não um herói. Mothra, Ghidorah e Baragon são criaturas mitológicas, agindo como guardiões do Japão e atuando para proteger o local de monstros malignos como Godzilla. A batalha entre os monstros acontece e Godzilla dá um pau nos outros 3 seres, matando Mothra. Com a morte da mariposa gigante, ela solta uma espécie de energia que ajuda Ghidorah a tornar-se o lendário Rei Ghidorah e assim ter chances contra o monstrão. Mesmo assim, Godzilla vence os 3 e só é derrotado quando, após um momento de distração no fundo do mar, ele é furado por um submarino humano no pescoço. E assim, ao se preparar para disparar o seu bafo atômico, o poder imenso acaba passando por esse buraco e finalmente ele é derrotado. Só conseguiu morrer devido ao seu próprio nível destrutivo. Em 2014, Godzilla ganhou um reboot americano e iniciando assim o Monsterverse, um universo compartilhado, onde até King Kong também participa, né? Além de vários outros monstros.
Sua origem aqui é alterada, mostrando que Godzilla é uma espécie de predador alfa, uma entidade do planeta Terra que preza pelo equilíbrio das coisas, sempre aparecendo quando outros monstros aparecem para complicar as coisas. Mais tarde, vemos o conceito da Terra Oca sendo explorado, e é revelado que Godzilla é uma das várias espécies de monstros que habitaram esse local, e que sua fisiologia é resultado das condições desse local, que funciona como um universo paralelo subterrâneo, digamos assim, né? Onde vários outros monstros coexistem, e que um dos locais mais próximos a isso na superfície é a Ilha da Caveira, olha só. Bom, nessa versão do Godzilla, ele é mais parrudo e gordinho, né, trazendo aí seu bafo atômico como principal arma, além de ter uma altura gigantesca e que causa até mesmo tsunamis ao se movimentar perto do litoral. Ele protege o equilíbrio da Terra de outros monstros que só querem o caos. Nessa franquia constituída de vários filmes, ele acabou enfrentando alguns mutos que se alimentam de radiação, também já atuou ao lado da Mothra para combater o Rei Ghidorah, que nessa versão é um alien que caiu na Terra há muitos anos. Ele também enfrenta e posteriormente se une a outro titã muito conhecido, que é o Kong, e juntos eles enfrentam o Mechagodzilla, uma criação humana feita com os estudos do Rei Ghidorah. E esse Godzilla do Monsterverse aparecerá novamente na continuação Godzilla e Kong, o Novo Império, lá em 2024. Onde os titãs enfrentarão uma espécie de orangotango gigantesco conhecido como King Scar. Shin Godzilla, de 2016. Aqui, Godzilla aparece como uma criatura do fundo do oceano que está em crescimento e assusta a população japonesa. Ele tornou-se um monstro atual após se alimentar do lixo tóxico e radioativo que foi largado na Baía de Tóquio. Aqui, ele tem uma aparência muito diferente e eu diria até mesmo que esquisita, tá? Às vezes sendo parecida com uma espécie de serpente e um olhar parado e muito estranho. Detalhe que ele conseguiu disparar seu raio atômico também pela cauda e por sua coluna espinhosa. Após ser atacado pelo governo japonês em parceria com os americanos, Godzilla usa toda sua fúria para se defender e derrotar a todos. Porém, isso causa um cansaço no bicho que o deixa imóvel para recuperar suas energias. Como no filme lá de 1998, é descoberto aqui que o Godzilla está em constante evolução, e devido a isso, ele pode reproduzir-se assexuadamente. O governo japonês então é pressionado pela comunidade internacional a dar um jeito no bichão, cara, ou eles irão fazer isso com bombas termonucleares. Após mais alguns estudos, o governo descobre uma maneira de parar Godzilla, que é o congelamento. Eles usam equipamentos pesados como caminhões e trens para distrair o monstro e centenas de soldados perdem a vida. No entanto, o bicho cai no chão e finalmente é congelado, com coagulantes especiais e acaba sendo neutralizado com isso. O novo governo japonês percebe que o congelamento não será definitivo e concorda que caso Godzilla desperte, um ataque nuclear será ordenado imediatamente. Na última cena, a cauda de Godzilla mostra criaturas humanoides congeladas semelhantes a ele prestes a descongelar. Realmente é bem bizarro isso, será que a gente vai ver uma continuação? Em 2018 nós tivemos Godzilla Earth, uma animação da Netflix. Essa versão do Godzilla apareceu pela primeira vez no ano de 2030, em um momento que a humanidade já havia sofrido mais de um quarto de século de ataques repetidos de enormes criaturas, os kaijus. Godzilla se estabeleceu como o mais poderoso de todos eles, eliminando muitos dos outros e resistindo a todas as tentativas da humanidade de derrotá-lo, mesmo com a ajuda dos aliados alienígenas da humanidade. Em 2048, a humanidade percebeu que não havia chance contra Godzilla e fugiu do planeta para colonizar um novo lar no planeta Taui, na constelação de Cetus. Quando as condições de Taui foram consideradas inabitáveis, um grupo de humanos retornou à Terra apenas para descobrir que 20 mil anos haviam passado e que um novo ecossistema bizarro havia surgido em torno de Godzilla. Agora era o ser dominante do planeta. Inclusive, fico adendo aqui, tá? Godzilla bebeu o suco nessa versão, cara. O largatão está trincadaço de academia, sendo o mais musculoso e bombado visto até hoje. Que orgulho pro personal trainer, hein, cara? Esse aí fez amor com suco. Temos agora Godzilla Ponto Singular de 2021, encerrando aí a nossa lista com uma animação recente. Nessa versão, Godzilla tem uma versão completamente nova, com uma origem muito diferente de tudo que já foi mostrado até então. Vemos que uma singularidade surge na Terra, e que é um rasgo na realidade, implicando possíveis complicações temporais e o surgimento de monstros do nosso planeta. Inclusive Godzilla, que surge através desse ponto singular.
Godzilla é o principal antagonista dessa animação e também faz parte de uma profecia onde uma fera surgiria do Mar Vermelho e com ela traria o fim de todas as coisas. Godzilla também pode mudar as suas formas e características, tornando-se Godzilla Aquatilis, sua primeira forma aquática visível aí na animação, e que se parece semelhante a um mosasauro. Logo, ele evolui para Godzilla Anfíbia, uma besta quadrúpede semelhante a uma iguana que vaga espalhando grandes torrentes de arquétipo pela cidade de Tóquio. Até que em um ataque suicida altera sua forma para se tornar o Godzilla Terrestris, que é uma forma terrestre bípede semelhante a um teropoda pré-histórico. E então, logo que estava morrendo em um bombardeio, ele se torna o Godzilla Ultima, uma versão mais aprimorada dos antecessores que obtém habilidades extremamente devastadoras como seu hálito energético. Há também todo um lance temporal que mostra que Godzilla já havia estado na Terra durante a Segunda Guerra Mundial e foi visto em um vilarejo japonês. Mas é mais interessante guardar os spoilers aí para quem tiver interessado em assistir, beleza? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!